Vamos falar de liderança? Esse é um assunto extremamente importante, né? E é um assunto que nas áreas de gestão das empresas se fala muito, né? Sobre, não necessariamente a liderança, mas sobre quais são as habilidades que esses líderes precisam ter hoje, né? Nós estamos hoje, de um modo geral, as organizações estão muito preocupadas com isso, né? E eu acho que para se falar em liderança não é um assunto novo, entretanto nós temos novidades que ajudam muito nesse processo de melhoria da habilidade das pessoas em gerenciar outras pessoas. Eu diria o seguinte, alguns gurus, alguns pensadores já nos deram uma série de orientações, né? Você pega, por exemplo, o Deming, William Edward Deming, um grande guru da administração, e ele já dizia isso há muito tempo, né? Que não vai existir espaço para nenhum gestor saber lidar com a sua gente para produzir qualidade, produzir serviços de alta qualidade, se não tiver habilidades de liderança. Então, nós temos que acreditar em pessoas como ele, né, que já nos deram esse tipo de alerta, né? Você pega, por exemplo, o maior empresário do mundo, né, em termos de tamanho de organizações, que foi John Rockefeller Jr., esse cara disse o seguinte: pela habilidade em liderar pessoas, eu vou pagar quantidades, ou vou pagar um salário inimaginável, porque ele não estava preocupado na formação das pessoas que ele contratava, estava preocupado na habilidade das pessoas em conquistar pessoas. Então é uma outra informação interessante. Tem um outro cientista chamado Preston Butcher. Esse cara ele é um professor da Business School, da IMD. Ele tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: quanto mais os gestores avançam no processo de liderança, ou seja, começa como supervisor, depois como gestor, como coordenador, gerente, diretor, presidente, etc. Quanto mais ele avança, ele começa a lidar com pessoas de mais alto, como ele disse na sua frase, mais alto calibre em termos de liderado. Então, quanto mais você avança na função de líder, quanto mais você vai ter que ter habilidade com pessoas de maior calibre, ou seja, pessoas mais questionadoras, pessoas que vão requerer de você uma habilidade maior. Então, isso é um alerta muito interessante que nos leva a pensar nesse processo evolutivo com relação à liderança, né? E outros autores, como Gary Hamel e outros autores que falam muito sobre essa visão essencial da liderança, e uma delas, no caso do Hamel, ele diz o seguinte: você precisa provar que você é um bom líder na medida que você cria líderes, você cria pessoas para esta capacidade. Então, olhando por esses gurus todos, nós podemos chegar a uma conclusão que este conceito de liderança que nós temos hoje, que é o conceito utilizado mundialmente, né, que o líder é aquele que influencia o comportamento de outros, independente da posição formal que ele esteja. Então, nós estamos falando não em liderança formal, nós estamos falando em líderes formadores de opinião que existem nas empresas, que têm exatamente a mesma função, não é? Só não são formais, mas é importante que, ouvindo a voz desses grandes gurus, né, e olhando esse conceito, nós chegamos à conclusão de que nós não podemos ter como líder nas empresas apenas uma pessoa que tem grande habilidade técnica ou que tem uma grande formação acadêmica. Hoje nós temos visto isso acontecer. Então, importante a gente falar um pouco sobre esse assunto, né? Que tipo de perfil nós precisamos hoje para pessoas que têm habilidade para comandar pessoas? Pelo conhecimento técnico, né? Nem sempre o melhor vendedor, aquele que mais vende na empresa, que bate todas as metas, seria o melhor supervisor de vendas. E isso tem acontecido, né? Quando precisa de um supervisor de vendas, muitas vezes se promove o melhor vendedor. E seguramente cometeram dois erros, né? O primeiro foi perder o melhor vendedor, e há uma grande possibilidade de ter um supervisor não com a mesma eficácia, né? A mesma coisa ocorre em outros segmentos.
Enfim, nós estamos numa situação hoje, em função do crescimento da habilidade dos liderados, né? Em função de acesso à escolaridade, em função de conhecimento, em acesso às informações. Os nossos liderados, eles tiveram um calibre aumentado, né? Como disse aquele cientista Botcher. E com esse calibre aumentado, aumentou o desafio dos líderes de como liderar pessoas de maior nível. E a tendência disso é uma tendência de cada vez mais termos um processo de crescimento dos dois lados, não é? Então, aqueles que não são líderes ou que são líderes hoje têm que ficar muito atentos a isso, né? Que não são líderes e pretendem ser. Não é uma tarefa fácil. É uma tarefa extremamente desafiadora, que requer não só algumas habilidades pessoais, mas requer bastante conhecimento, né? E esse conhecimento o líder tem que estudar constantemente, tem que estar sempre atualizado. E um detalhe que, pela minha experiência, eu queria reforçar, que é o seguinte: é importante que esse líder, além desse conhecimento, né, com relação ao papel de liderança, que ele conheça muito bem o perfil do seu liderado. Então, um líder que tenha 3, 4, 10 funcionários sob o seu comando, é importante que ele conheça profundamente a sua equipe. Quem são essas pessoas, de onde vieram, do que gostam, do que desgostam, não é? Que estilo tem, que tipo tem, para que você possa montar um processo de liderança sobre essas pessoas baseado no conceito de liderança situacional. Ou seja, o seu estilo de liderança deve mudar, deve se ajustar e deve ser adaptado na medida em que você tenha a evolução da maturidade do seu liderado. Então esse é o grande desafio e requer muito empenho por parte do líder, requer muito empenho, principalmente em termos de conhecimento, em termos de estudos e etc. Agora é um desafio extremamente gratificante e eu tenho certeza que nós temos ainda muita coisa para avançar. É isso aí. Espero que você tenha gostado desse papo que nós tivemos. Até a próxima.